Olá, sejam bem-vindos a esse canal no YouTube. Eu sou Gabriela Reis E eu sou a Amanda. e hoje estamos aqui com uma convidada ilustríssima, a doutora Carla Fregona. E a gente queria que ela se apresentasse, mas já adianto que ela aqui é a fera do LGPD para médicos e clínicas médicas. Mas a gente quer conhecer essa mulher porque é uma honra muito grande para a gente. E desde já, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço o convite, é sempre uma honra estar falando para as pessoas interessadas, tanto no direito médico quanto na proteção de dados. Eu tenho aí uma carreira já de 28 anos de advocacia, e dentre esses 28 anos já passei muito por instituições de ensino, sempre voltada à vida acadêmica e na atividade jurídica, né, junto a médicos e operadoras de plano de saúde há uns quase 15 anos. Então, a gente conhece muito essa área do direito e dessas dores da medicina em relação aos direitos. E claro que com a questão da proteção de dados, a área da saúde é uma área muito impactada. E por isso a necessidade de trabalhar. Além disso, como eu falei, sempre voltada à área acadêmica, eu sempre me interessei por áreas diferentes, né? E não poderia ser diferente o direito digital acoplado à nova vida que todos nós temos, que é a vida online, né? Então, isso me faz galgar aí por assuntos e áreas interessantes como a proteção de dados e o direito médico, que vocês também aí são grandes conhecedoras. Gente, eu quero falar que eu conheci a Carla no curso de formação do professor Oswaldo Simonelli. Fiquei apaixonada por ela, com a maneira como ela explica, como ela expressa esse conhecimento dela. E, na verdade, eu a conheci falando sobre LGPD, mas ela está falando aqui que ela já atuou em várias bem distintas. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que foi isso. Trabalhou mais em que área? Foi caminhando para qual área? Como é que foi essa trajetória das áreas? Do direito até chegar no direito médico. Eu acho que eu tenho, assim, 3 áreas muito bem claras, ou 4 áreas muito bem claras dentro da minha vida. A primeira é direito empresarial, que eu sempre gostei. Tanto que quando eu estudei direito, eu estudava de manhã direito e à noite fazia administração de empresas, porque eu já era apaixonada por áreas empresariais. Uma peça de destaque desde sempre, porque o empresarial é o temor da maioria dos estudantes de direito. Não é? E dei muita aula sempre. Logo que saí da faculdade, já fui convidada para dar aula, sempre dei aula de área empresarial, fiz pós-graduação na área empresarial, aí fiz um mestrado, mais voltada para empresas da área marítima. E aí trabalhei muito com a área marítima, tenho livros publicados, tanto no Brasil quanto fora, da área marítima. Então, muita gente me conhece da área marítima. Isso eu morava em Santos, que eu sou originária de Santos. Quando eu me casei, eu me mudei para o Espírito Santo. Então, a gente acaba tendo uma pequena transição, inclusive, da atuação, né? Continuei com a área marítima até hoje, eu tenho clientes, tenho contatos, dou aula em pós-graduações e tudo mais, mas passei a atuar com a área da saúde. Passei a advogar para operadoras de planos de saúde, passei a advogar por outras áreas, né? Passei a atuar com a área da saúde. Então, a gente acompanhei toda a transição, a implementação da ANS, todas as dores das operadoras de mudar por conta da ANS, os seus planos e tudo mais. Então, é uma expertise que eu adquiri, inclusive, na prática mesmo. E aí, por isso, fui fazer o curso do Dr. Oswaldo Simonelli. Isso eu estou resumindo aqui para vocês. Fui fazer... Resumindo 28 anos, em alguns minutos. Fiz a da turma 3 do Dr. Oswaldo, que passou a ser um grande amigo já, realmente, como eu falei para vocês, um grande amigo hoje, e fui dar aula de proteção de dados para ele, porque é uma área que também me interessa muito, a área do direito digital. Sempre militei aí, procurei saber, até por conta das empresas, que sempre as evoluções digitais acabam vindo pelas empresas, né, que investem mais nestas evoluções
e as necessidades delas de tornar a coisa mais dinâmica no dia a dia. Então, por conta disso, a gente vai, né, eu lembro que quando veio o Código Civil com os títulos de crédito, né, digitais, a gente já tem lá de 2002, então, há algumas coisas, e desde então eu venho estudando o direito digital. E por isso, vim acompanhando, e por conta de uma empresa da área marítima, fui estudar a GDPR, que é o relativo à Lei Geral de Proteção de Dados, só que na Europa. E aí, daí para frente... Isso muito antes da implantação aqui no Brasil? Antes, acho que era 2018, quer dizer, 2018 2018 estava entrando em vigor a lei na Europa e nós estávamos aprovando a legislação para entrar em vigor em 2020. Então, desde 2018, eu vinha trabalhando com a GDPR e acompanhando a entrada em vigor da LGPD. LGPD. Nossa, que bacana. Carla, então você vai ter muita bagagem aqui para esclarecer muitos pontos para a gente. E hoje em dia, como é que concilia o direito marítimo e o direito da LGPD, assim, em termos práticos? Hoje a gente já não atende todo mundo, né? A gente já faz uma seleção de clientes, já tem os clientes fixos, e tudo é organização. Tudo é questão de organização, a priorização de algumas atividades e delegar. Então, a gente tem um escritório que, com o tempo, né, com as demandas, a gente vai aumentando a nossa equipe e vai delegando as funções e monitorando, né? E assim que se cresce, né? Eu sempre falo, a gente vai... Na verdade, quando a gente ganha um grande, assim, uma grande causa, um grande volume de dinheiro, né? A gente quer trocar carro, quer comprar casa, mas a gente tem que contratar pessoas para ajudar, porque aí a gente cresce mais ainda. É verdade. Uma boa observação, viu, Carla? Pois então, eu já vou começar aqui com as perguntas. Como que você julga que está a aceitação dos profissionais da saúde? Não é nem da aceitação, né? Porque já estamos em vigor, a LGPD já está em vigor, mas eu quero saber, de acordo com os seus clientes, as pessoas que vão à sua procura, como é que você está vendo a resistência ou a aderência dos profissionais de saúde em relação à implementação da LGPD? Eu imagino que essa aderência ou resistência vai muito diferir nos estados, né, da federação. Eu vejo que aqui no nosso estado é uma resistência tremenda, né? E eu imagino que nos outros não seja tão assim. Eu acho que eles vão aderindo mais. Eu queria saber de você, como que você está percebendo esse perfil dos profissionais? Olha só. A área da saúde, ela tem uma peculiaridade que levou a todos, vamos dizer, os players, né? Todas as pessoas da área da saúde a achar que a lei não pegaria. Ou ter a interpretação de que, pelo fato deles já cumprirem uma série de regras de sigilo e confidencialidade, pela própria relação médico-paciente, por essa prestação de serviço de saúde, e saúde é um dos grandes segredos que a gente tem no mundo jurídico, porque a gente tem o segredo de justiça, a gente tem o segredo da área de saúde, tem o segredo, são os 4 S's, né, que a gente fala do segredo comercial e industrial, enfim, e o segredo bancário. E a gente trabalhava com a área de saúde sempre voltada àquele sigilo médico, né? Por conta disso, eu escutei muitos médicos falar, mas isso eu não preciso porque eu já cumpro as regras do CFM. CFM, o código de ética já manda eu não falar, eu já guardo o prontuário, eu já faço, não sei o quê. Enfim, houve muito inicialmente houve muito essa resistência por entender que ele já cumpria a questão da confidencialidade. E como de um tempo para cá nós temos visto que os tribunais vêm cobrando muito termos de consentimento em relação aos procedimentos realizados, que é diferente do termo de consentimento do tratamento de dados, eles acabavam, não, mas eu já
coleto o termo de consentimento quando eu tenho que fazer, eu já cumpro tudo o que a lei fala, como se ele tivesse sido o modelo da lei, né? A lei foi inspirada nele. Você sabe que desde o início nós temos um caso emblemático de Portugal, que um hospital foi multado em 400 mil euros não porque ele estava com o seu sistema errado, mas o seu sistema estava aberto a qualquer um que estivesse ali para consultar documentos de pacientes, prontuários, dados de funcionários. Eles tinham um sistema aberto, que não era segmentado por senhas, por acessos, nada disso. Então, com este caso do hospital, os hospitais aqui pararam e falaram assim, não, espera lá, o setor de saúde vai ser impactado, então precisamos começar a nos movimentar. Mas isso nas grandes capitais. Amanda, não dá para falar assim, olha, hoje eu moro no interior, e não dá para dizer, olha, o interior foi um dos primeiros a levantar a bandeira. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Até hoje, a gente tem alguns que estão tentando prorrogar o máximo que pode, até por conta da pandemia também, porque todos sofreram, mas prorrogar o máximo que pode para adequar todo o sistema, todo o negócio da LGPD. Mas eu acho que a maior resistência foi por entender que ele já fazia tudo. Ele já tem um sigilo que não pode. Agora eu tenho tido mais buscas em relação a essa implementação. Agora, várias clínicas têm buscado, falando assim, olha, estou vendo aí que o setor da saúde realmente vai ser impactado. E se a gente prestar atenção, a agenda regulatória da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela vem colocando que o que está na agenda, determinar setores para serem fiscalizados e monitorados. E, evidentemente, que a gente sabe que um dos primeiros setores será o setor da saúde. Sempre foi um setor queridinho, né? Sempre. Mas é uma lógica, é porque, assim, a lei determina dados sensíveis. O que são dados sensíveis? O primeiro deles, de saúde e biometria. Então, saúde está lá. Qualquer dado de saúde é dado sensível. O setor de saúde está recheado de dados sensíveis. Se são dados que a gente tem que olhar mais, eles vão pegar os setores que mais utilizam dados sensíveis. E quais são esses setores? Setor de saúde. Não tem dúvida. Não tem como fugir. Não tem como fugir. Não tem mesmo. A gente tem uma pergunta um pouco técnica aqui, mas acho que é importante ser dito, ou pelo menos pincelado, que assim, quais seriam os fundamentos básicos, né, da LGPD aplicada à saúde? Então, a área da saúde, né? Isso, a base legal da aplicação. Assim, nós temos, né, os fundamentos, na verdade, da lei, ela coloca lá o respeito à privacidade, a autodeterminação informativa. Esse é um dos fundamentos básicos para todas as áreas, inclusive da saúde. O que é a autodeterminação informativa? É dar ciência para o titular de dados sobre o que se faz com o seu dado. Então, isso é primordial, essa transparência, que vai se revelar lá nos princípios que a lei coloca, o princípio da transparência e o princípio da boa-fé. São dois princípios que a gente tem que andar de mãos dadas e sempre lembrando que eles são originários dessa autodeterminação informativa, desse fundamento da lei, de respeitar a privacidade, a intimidade. Ele tem outros fundamentos, claro, a liberdade de expressão, o desenvolvimento econômico, os direitos humanos, tudo isso são fundamentos da lei. Mas eu diria que o principal deles é a autodeterminação informativa e o direito à privacidade, que vão gerar exatamente esses princípios da boa-fé e o princípio da transparência. E aí, a lei coloca uma coisa, ela traz um princípio muito importante, que é o princípio da necessidade. Então, primeiro, assim, eu preciso ter transparência com tudo que eu fizer com dado. Mas eu preciso também ter uma finalidade para usar aquele dado
e uma necessidade. Mesmo que eu tenha uma finalidade, mas eu não tenha necessidade, você já sai dos princípios que a lei impõe. Então, é fundamental que você, além da finalidade para aquele dado, tenha necessidade. Aí eu pergunto, na área da saúde, é muito complexo isso. Se você falar assim, vamos pensar um prontuário médico. Um prontuário médico tem dados não só do paciente, quando eu vou me consultar, em geral, tenho certeza que vocês já passaram por isso, em geral ele pergunta assim, tem histórico familiar? Aí você conta assim, meu pai tem pressão alta, meu tio é diabético, pronto, já tem dado de outro naquela ficha. Nossa. Não é só o seu dado, pessoal, ele está tratando dados de terceiros, quando você coloca para ele. E aí você fala assim, é necessário? Para o médico isso é necessário. Então, quando você fala para um médico ou para um setor de imagem, por exemplo, uma clínica de imagem, fala assim, não, mas precisa mesmo? Ela fala, precisa. Como é que eu vou dar o diagnóstico correto se eu não souber o histórico dele? E às vezes o paciente nem sabe dessa necessidade, ele só escuta a pergunta, né, e fica, gente, mas não precisa disso. Tipo a alimentação, que a gente sabe que influencia. Exato. Aí você fala, vamos falar um psicólogo você fala assim, olha, porque o princípio da necessidade traz aquela questão da minimização dos dados. Quanto menos dados você coletar, menor a sua responsabilidade. Mas se você precisa dos dados, colete-os. Não deixe de fora. Só que você é responsável por aquilo que coleta. Aí você fala para um psicólogo assim, colete o mínimo de dados que você precisa, né? Ele surta. Isso vai comprometer diretamente o trabalho dele. Você fecha o consultório do sujeito, porque ele precisa, inclusive, da sua vida uterina, né? Ele quer saber absolutamente tudo. Você acha que tem um pouco também dessa questão dos médicos? A gente enfrenta algumas resistências, né? Quando a gente trabalha com esses profissionais. E, vamos dizer assim, vamos citar a questão da telemedicina. Eles, mas eu preciso da mesma plataforma certificada e tudo mais, não é só fazer um Zoom aqui, um Meeting. Então, assim, não tem... você acha que isso realmente está também envolvido nessa questão da implementação da LGPD? Você que está aí trabalhando diretamente com eles nesse sentido, de que eles acham que, às vezes, podem achar que não tem nada demais, né? Que aqueles dados, aquela consulta, aquelas informações que são passadas ali no momento da consulta não vão vazar, ou ele não tem tanto dever de proteção assim daquela mídia, é só, não, eu não vou contar para ninguém, não vou espalhar, estou aqui resguardado pelo sigilo profissional, sei que tem que respeitá-lo, porém, eu acho que isso aí já é muito burocracia. O que tem que lembrar a ele é o seguinte, ele está resguardado pelo sigilo profissional, mas vamos dizer que a plataforma que ele usa está resguardada pelo sigilo? Qual é a segurança que ele tem de que aquilo nunca vai vazar? Aonde está armazenado aquilo? Né? Então, são coisas assim que a gente tem que levar. Eu sempre digo que o papel do advogado não é inviabilizar o modelo de negócio de ninguém, né? Mas a gente tem que apresentar os riscos. E um dos papéis da LGPD é isso, é dar ciência aos riscos que você corre. Então, quando a gente fala de telemedicina, por exemplo, a gente tem que fazer uma avaliação para o médico. Falar, olha, você quer usar o Zoom, o Meet ou qualquer outro canal, né, de vídeo para fazer uma consulta? Quais são os riscos que você corre e quais são os riscos de usar uma plataforma adequada para isso? Então, a gente tem que pensar exatamente nessa questão de riscos. E a lei vem para isso, para você... Não é que você não pode usar os dados, mas você tem que ter ciência dos riscos e dar ciência para aquele titular de dados. Então, eu vejo muito também... a questão de utilização de mensagens instantâneas, como o Signal, o WhatsApp, se troca muita informação ali.
Pode? Pode. O próprio Conselho Federal de Medicina já disse que pode, mas tem limites. Você tem que dar segurança, criptografia, faça a escolha por sistemas que tenham uma criptografia mais adequada, faça a opção de não manter aqueles dados armazenados por muito tempo naquele canal, guarde os dados que foram encaminhados, apague os dados que não são necessários manter ali. Então, tudo isso vale para a telemedicina. E o ideal é sempre que você use mesmo uma plataforma devidamente certificada, para dar segurança aos dados. Eu sei que é resistência, inclusive por questão de investimento, né? Da utilização da plataforma. Mas se ele assumir o risco, não, tudo bem, eu vou assumir o risco de fazer por esta plataforma, e se vazar, vou pagar todo mundo pelos prejuízos, tudo bem. Agora, a gente tem que dar essa ciência dos riscos. Eu já tive cliente que falou, eu vou assumir o risco. Tudo bem. A gente põe lá no relatório que ele assumiu o risco, põe o grau de risco no relatório e está tudo certo. Se a NPD passar por ali e mandar mudar, ele muda. Foi assim que eu estudei. Mas a gente faz o papel de mostrar a ele quais são os riscos que ele corre. A gente às vezes fica no papel de chato, né? Parece que a gente quer inviabilizar a profissão, colocando mais burocracia do que eles já são, assim, meio que impostos, mas é aquela história, né? Realmente, como você está falando, da ciência, né? Para assim, olha, o risco é esse, você vai assumir, né? Talvez não fosse melhor agir dessa forma. Então, assim, a gente aqui, acho que as três, né? Somos advogados e atuamos, a gente sente um pouquinho essa resistência, né? Mas, assim, para quem estiver assistindo, para quem for assistir esse vídeo, não é porque somos chatas ou burocráticas, é porque nós realmente queremos o melhor, né? Queremos prevenir, que exerça de forma segura, né? Em todos os aspectos da profissão. Então, mas, doutora, olha só, quando a gente pensa assim, olha, você vai ultrapassar o sinal vermelho, você é por sua conta e risco. Se alguém ultrapassar também o sinal e bater, você assumiu o risco. Então, eu acho que a lei tem muito disso. Eu vejo muito a lei nesse sentido. Ela traz um esclarecimento do que você faz. Então, se você quer assumir o risco, assuma, mas tem o risco. Não dá para... Pode ser que não aconteça nada, pode ser que você não tome a multa, pode ser que você... né? Mas pode acontecer. E se acontecer, você estava errado. Você tem ciência. E por isso que eu falo, um dos princípios da lei é o princípio do registro dessas atividades. É o que a gente chama de accountability e prestação de contas. Esse princípio fala exatamente para você registrar. Então, durante o processo de implementação, é importante fazer essa análise dos riscos, mostrar, e a partir da então, claro que você não vai falar, o médico resolveu assumir todo o risco, mas você vai colocar de uma forma elegante no seu relatório que o risco foi assumido e que o risco é aquele. Carla, quando você falou em resistência, aqui na prática, a gente percebe uma situação assim diferente. Com os médicos mais antigos, né, que tem mais tempo de atuação na medicina, a gente percebe mesmo a resistência. Sim. Da dificuldade, né, de aderir à implantação na sua clínica, no seu consultório. Mas já com os profissionais mais novos, que estão recém-atuantes na área, a gente percebe mesmo uma falta de informação. Quando eles escutam a gente falando a primeira vez, eles ficam assim, gente, eu nunca ouvi falar disso. Mas eu precisava disso, na faculdade eu não tive nenhuma informação sobre isso. Sabe, a gente tem muito esses dois perfis de profissionais. O que não sabia nada do que precisava ser feito, é realmente por falta de informação, que ele parou ali, e o que é resistente, que aí você tem que trabalhar um pouco a cabeça dele para tentar mudar e mostrar para ele o porquê de você ter que fazer o que você está fazendo.
eu já conheci um grupo de advogados que se juntaram com contadores e médicos e criaram um grupo de auxílio aos novos médicos. O que eles fazem? Eles auxiliam eles a montarem um consultório, o que eles precisam, qual a documentação necessária, como funciona, esclarece a questão contábil. Então, assim, eu achei muito interessante quando me chamaram, inclusive, para dar uma palestra para esses clientes deles, tal, sobre a LGPD. E eu achei muito interessante isso, porque é o que você falou, os novos saem, né, com o conteúdo de medicina na cabeça, mas a prática do consultório, do hospital, essa prática burocrática, digamos assim, ou jurídica, eles se perdem muito. Então, necessita. Eu acho que já na faculdade já deveria ter algumas coisas nesse sentido, mas acho também muito válido esses grupos que se fazem para auxiliar o novo médico a enfrentar essas suas dificuldades e dar o conhecimento para que ele ache da forma correta. Porque ninguém sai querendo fazer errado. Sim, né? sim. Até Eu e a hoje, Gabriela, a gente está muito nessa pegada, sabe, Carla? A gente fez e-book para médicos iniciantes. Aí, que legal. Nós vamos nas faculdades de medicina que estão em último ano falar com os médicos e assim, nós ficamos espantadas com a reação deles. E a receptividade é muito boa. A receptividade muito maior, sabe? Eles são assim bem abertos ao que nós estamos falando, ao que nós estamos propondo, eles conseguem entender, sabe? Legal. Os médicos mais antigos, a gente realmente Mas tem os médicos mais antigos, eles têm essa outra cultura de que o CFM é que manda. Eles têm essa cultura mais voltada ao CFM como uma força realmente deles. Eles saem sendo orientados pelo CFM. Então, você vê que os conselhos regionais, o Conselho Federal, e às vezes até as associações de médicos da cidade têm muita força, porque esses médicos mais antigos se juntavam entre eles o problema que eles tinham. Né? E eram pautados. Se a gente for olhar, as consultas de CRMs e CFM mais para trás, hoje a gente não tem nem tanta consulta, assim, tem consulta, não é que não tem, mas a gente vê que as consultas anteriores se pautavam, inclusive, de questões do dia a dia deles, né? E que hoje, com atividades assim, eles tendo acessos com orientações como vocês estão fazendo, fica muito mais fácil, porque você já filtra o que o CFM está falando, você agrega os conhecimentos jurídicos, fala o que a lei te dá, as obrigações que ele tem que ter e mostra para ele. Porque tinha médico que achava um absurdo pagar não sei quanto de imposto de renda. E hoje, a gente sabe, tem que se fazer um planejamento tributário, né? Ele tem que pensar na forma como ele vai ganhar, porque, assim, eu sou muito honesta, quando as pessoas falam para mim, nossa, mas plano de saúde só pensa em ganhar, médico só quer ganhar, quem é que não quer ganhar dinheiro? Fala para mim. Todo mundo estuda e vai trabalhar para ganhar o seu dinheiro, né? Como ele vai fazer isso tem que ser de uma forma ética. Jamais esquecer a ética. Mas é injusto você falar para alguém que não pode ganhar dinheiro, não é verdade? Sim, inclusive nós falamos com um médico e ele falou assim, olha gente, eu não acredito nesse negócio de medicina por amor não, isso não existe, é medicina com amor, todo mundo quer trabalhar em condições dignas, em condições favoráveis e quer receber, não tem isso. Exatamente, exatamente. Saber, os médicos que vão assistir também vão querer saber como os dados devem ser coletados e armazenados e descartados, né? Porque eu vejo que você também fala muito disso, de não guarde o que não é necessário, né? Assim, de ficar, se for possível, descartar alguns dados, isso sim. Então, explica pra gente como é que funciona essa coleta, armazenamento e descarte aí
assim, de forma prática para essas clínicas médicas? Então, a gente sempre tem que lembrar que aquilo que eu falei, a gente tem que armazenar de maneira muito segura. Então, quando a gente fala lá que tem que seguir os princípios da transparência, da finalidade, da necessidade, da adequação, da qualidade, você não pode ter dado errado nas suas fichas. Então, você precisa seguir todos aqueles princípios, ter uns dados bem assim, necessários e com finalidade. Então, qual é a sua finalidade? Propor o tratamento, fazer um exame com um laudo correto, diagnosticar uma determinada doença, enfim. Você tem que ter finalidades para a coleta desses dados. Claro que você vai coletar e vai armazená-los. E aí você precisa duas coisas: saber como você vai armazenar e por quanto tempo. Em geral, o tempo que eu vou armazenar é aquele que a lei determina. Então, o prontuário médico, por exemplo, são 20 anos a partir do último registro. E existem leis aí de prontuários que as fichas clínicas de dentista eternamente, enquanto se tiver digitalizado. Até porque, pela arcada dentária, você identifica a pessoa. Então veja que a gente tem regras, a gente tem obrigações. Isso independe do consentimento da pessoa. Eu digo que o consentimento, que é uma das bases legais, uma das justificativas para a gente coletar um dado, é o último que a gente usa, porque a gente tem tanta lei para nos basear. Nós temos contratos para nos basear, nós temos obrigações regulatórias para se basear, que o consentimento fica até por último. Nós temos até a tutela da saúde para ter base. Todo o conteúdo de um prontuário médico, originário de uma consulta, é tutela da saúde, não dá dúvida, porque ele vai em busca de uma assistência à saúde, né? Então, nesse sentido, ele precisa cuidar daquele prontuário, porque o prontuário, vocês que militam na área médica, sabe? O prontuário é denominado prontuário médico, mas é do paciente, né? A guarda do prontuário é do médico. Então, olha só, ele já tem essa responsabilidade de guardar aquele documento que é do outro. Veja, aquilo é do paciente, mas é a guarda do médico. E ele tem que guardar de forma correta, de forma segura, de forma que terceiros não acessem indevidamente aquela informação. Não posso deixar que qualquer um acesse. E outro detalhe, a gente viu recentemente um incêndio lá na Cinemateca, lá de São Paulo. Queimou tudo. Imagina pegar fogo dentro de um consultório. Imagina num hospital. Se você tiver tudo isso no papel, tem que ter segurança. Digitalizando. Ou digitalizar, ou pelo menos você ter um seguro contra incêndio, você ter um sistema contra incêndio, ou um sistema de quando houver um alagamento, não ter perigo. Enfim, você tem que pensar na estrutura física daquelas informações que ainda estão em papel, que ainda estão fora de sistemas eletrônicos. E quando estiverem no digital, qual o seu backup? Como você armazena esse backup? Onde você guarda? Quem tem acesso a esse backup? Tudo isso tem que ser pensado. E não se é pensado. Coloco lá na nuvem. Eu, por exemplo, eu era muito, muito descuidada. Vai tudo, guarda tudo. Tudo na nuvem. Não, eu não sou muito de nuvem, mas eu sou muito de backups, de drives, né? Mas tudo desorganizado. Eu só ia fazendo backup. E aí a gente, com o tempo, aprende que a gente faz backups atualizando o que já tem no backup. Então, toda vez que você atualiza aqui, você muda lá também. E é uma exigência que você faça isso, né? Para te dar até mais segurança. Então, é importante você criar sistemas de backups, você ter antivírus, você atualizar os sistemas constantemente, ter acessos segmentados e bloqueios de acessos para quem não tem necessidade de acessar aquele sistema, ter senhas fortes, ter uma das coisas que a gente sempre fala, quase todos os sistemas hoje têm a autenticação em dupla etapa, colocar autenticação em dupla etapa. Tudo isso faz parte de um sistema de segurança para você guardar da melhor forma
os dados do paciente. Isso é fundamental que aconteça dentro de consultórios, laboratórios, clínicas, hospitais. É fundamental que você tenha sistemas de segurança que lhe permitam, inclusive, recuperar dados em qualquer incidente de segurança ou identificar os dados perdidos num incidente de segurança. Entendi, Carla. É muita coisa. Cada coisinha que eu falei aqui gera uma live, gera outra aula. É verdade. Mas é uma verdadeira aula, viu? Para nós também. Estou aprendendo muito aqui com você. E esse fluxograma, Carla, como que deve ser? Eu sou uma clínica, eu sou um médico. Como que eu devo iniciar esse processo? E quem deve fazer essa implantação? Eu mesma consigo fazer? O gestor da clínica? Como que eu faço? Quando eu tomo a decisão de implementar. A implementação da LGPD normalmente é mais fácil na mão de um especialista em proteção de dados, né? Porque quando você vai fazer uma cirurgia do ombro, você não vai no cirurgião plástico, você vai no ortopedista, então é o especialista, né? A gente sempre procura o especialista da área. Então, o ideal é que você procure um especialista na área do direito médico, que saiba fazer a implementação, um especialista em proteção de dados, para que possa te auxiliar nessa caminhada, né? Alguns médicos já falaram assim para mim, não, mas eu mesmo faço relatório. Não é um documento, né? A implementação não é um documento, ela tem várias etapas. Como você falou assim, um fluxo que a gente segue, são etapas que a gente segue. O primeiro é entender a lei, né? O que realmente impacta no meu dia a dia? Como que eu devo agir no dia a dia? Né? O consultório que pega todos os dados na frente de todos os outros pacientes, muitas vezes dados que são muito íntimos e que podem gerar discriminação, talvez tenha que pensar numa outra forma, uma outra operacionalização para não submeter aquele paciente a constrangimentos, né? Então, teve uma clínica, por exemplo, que a gente fez a implementação, que eles se utilizam de um tablet, a pessoa preenche os seus próprios dados, já vai direto para o sistema, e eles utilizam um pagerzinho, né, um bipzinho, para chamar a pessoa na hora de entrar. Então, nunca se fala nem o nome da pessoa dentro de uma recepção. Olha que tecnologia! Né? E não foi um investimento caro, uma coisa simples que se adaptou para aquele momento, para que não gerasse constrangimento a ninguém. Então, eu achei bem legal, assim, a preocupação da clínica com o paciente. E essa é a ideia da lei, que você se preocupe com o outro. É uma lei ética, de preocupação com o dado do outro. Então, a gente tem algumas etapas. Essa conscientização da importância da lei, do porquê da lei. E aí a gente treina toda a equipe. Quando é só secretário e médico, um bate-papo é suficiente, tal. Mas, enfim, você treina, conscientiza da importância da lei, mapeia os dados. Então, a gente fala que faz um fluxograma desses dados dentro da clínica, do consultório, do laboratório. Olha, pegou na recepção do sistema, já foi para o prontuário que o médico vai mexer dentro do consultório, ou dali já foi para o sistema de gerar o faturamento, no hospital passou para o corpo clínico, para o corpo do laboratório, enfim. Você entender como que o dado do paciente roda por aquela instituição, por aquele consultório, por aquela instituição mesmo, né? Então, a gente entende, faz um fluxo. Fazendo esse mapeamento, a gente entende onde estão as falhas e consegue diagnosticar os riscos e como adotar medidas que possam minimizar. A partir daí, você vai rever contratos, vai fazer uma política de privacidade para a empresa, um código de boas práticas em proteção de dados, como agir na hora de proteger os dados, como agir na hora de tratar dados, como manter o seu antivírus atualizado, enfim. Você faz um código de boas práticas, revê todos esses documentos e, eventualmente, a gente precisa também trabalhar com o TI
para verificar se os sistemas de segurança tecnológicos estão sendo adequados para aquela situação. E às vezes a gente introduz, olha, usa um backup que fica lá, eu nunca uso aquele backup. Então criptografa aquilo. Vamos ter sistemas até gratuitos de criptografia que você coloca lá e faz a criptografia, mantém criptografado. Não resolve, mas ajuda. Sabe aquele cadeado que você põe no seu portão? É isso, né? O bandido pode estourar o cadeado? Talvez, né? Mas é um grau de segurança que você coloca no seu sistema. Então, basicamente é isso, é a conscientização, é o mapeamento dos dados, é a análise dos riscos, a proposta de diminuição desses riscos, de melhorias, a revisão de todos os documentos, a elaboração da política de privacidade e um relatório de tudo isso que foi feito. Sim, sim. Então, existe um certo conhecimento na área, não adianta o médico ou o gestor da clínica apenas achar que dá conta, não, né? E tem um grau de... Eu acho que, sobretudo na área da saúde, existe um grau de complexidade para ser feito. A área da saúde exige um documento que eu já escutei médico falar assim, mas é só fazer esse documento aí, que é o relatório de impacto em proteção de dados. Esse relatório, para ser feito, você tem que fazer um mapeamento, tem que fazer análise de riscos, para você diagnosticar quais são os impactos daquele setor, né? Então, não é tão simples assim. O ideal é que, de fato, procurem um especialista. Na área. Carla, e assim, a própria lei já vai trazendo assim, meio que as penalidades, né, dependendo da infração. Mas existe, assim, as possibilidades de penalização dentro da lei da LGPD. É caso a caso? Ou, assim, por exemplo, não implementei. O médico pode ser penalizado por não ter implementado, ou ele vai ser penalizado em cada pedacinho ali do que ele fez, ou deixou de fazer? A lei, quando fala das penalidades, ela fala que a autoridade nacional pode aplicar, né, assim como os seus parceiros, que ela vai fazer os convênios, pelas infrações às normas da lei, ou seja, por não atender ao que a lei fala. Então, quando não tem uma implementação, já tá sujeito a uma sanção. Recentemente, foi a resolução número 1 da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que fala sobre o processo sancionador. E ficou muito claro que, num primeiro momento, a ideia da autoridade nacional é educar, orientar e adotar medidas preventivas. Em que sentido? Cheguei aqui, está errado tal coisa, eu vou dar um prazo para você acertar. Então, essa é uma medida preventiva. É orientar e falar assim, olha, tem que ser feito. Você tem 10 dias. Claro que ninguém vai conseguir implementar em 10 dias, mas ela tem medidas preventivas. Inicialmente, a ideia dela vem com essa questão da mudança de cultura, é deixar muito claro que a lei é necessária. Muito bem, mas não fiz, não quero fazer, isso aqui, quais são as sanções? Primeiro, uma advertência, é o primeiro grau, com prazo para ele adotar essas medidas. Depois, multa simples e multa diária. Tanto uma quanto a outra, é de 2% do faturamento da pessoa jurídica, que vai até o limite de 50 milhões de reais. Tá? Se ultrapassar, fica em 50 milhões, os 2%. Outro detalhe, outra penalidade, que eu digo que é muito importante pensar, é a publicização da infração. Você leva anos para fazer um nome e por conta de um incidente, por conta de uma infração, o seu nome é queimado. Então, tem que pensar muito bem se vale a pena. Além disso, bloqueio de dados. Imagina se a gente não tem mais acesso aos dados para trabalhar. Eliminação dos dados daquela infração. A suspensão parcial do funcionamento do negócio, a suspensão do exercício da atividade dos dados pessoais, enfim, tem uma série de sanções que podem ser aplicadas.
Claro que, e aí é um grande detalhe que eu sempre falo, que na aplicação das sanções, a autoridade nacional, ela pensa e ela avalia o grau da infração a partir das ações que você já tomou. Então, se você já demonstrou boa-fé, se você ajudou a resolver o problema da infração, se você, num incidente de segurança, tomou medidas, se você tentou se adequar, mas no meio do caminho alguma coisa deu errado, isso demonstra transparência, boa-fé. São princípios que são levados em consideração na hora de se aplicar uma penalidade. Então, eu tenho que pensar nisso também. Então, o fato de eu cruzar os braços e não fazer nada pode revelar uma situação que vai te penalizar mais. Então, é por isso que tem que pensar Entendi. no fato. E, Carla, dentro dessa pergunta aí de penalidades, me veio uma coisa assim na cabeça que nem estava no script, mas eu vou perguntar. Existe a possibilidade de fazer denúncias em relação à não implementação? Por exemplo, eu sou uma clínica, eu sou uma médica, eu estou fazendo tudo direitinho, e aí eu sei de uma outra clínica não faz, e por algum motivo eu me sinto inconformada ou injustiçada, porque, né, tive que fazer esse investimento, querendo ou não, eu tive que gastar para implementar. Existe isso? Existe. Denúncia? Sim, no site da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, anpd.gov.br, você vai achar, vai encontrar um canal de denúncia. E aí você pode denunciar aquele que está irregular com a LGPD. Qualquer um pode denunciar. E isso pode gerar um processo administrativo. Porque nessa resolução número 1 da ANPD, ela já fala que o processo administrativo pode ser iniciado de ofício ou através do canal de denúncias, a partir de uma denúncia. Então, isso pode gerar um processo administrativo. E existe uma outra, que eles chamam de petição do titular, que é um canal da ANPD, onde o titular de dados entra em contato com a instituição e ela não resolve o problema. Aí ele vai lá na ANPD e conta, fala, olha, eu entrei em contato e não resolveu. Isso ela chama de petição do titular. A adoção do caminho disso ainda não está muito claro, mas a gente entende que a autoridade vai intermediar esta conversa que já foi dado início. Ela não abre um processo administrativo de imediato. Ela vai intermediar essa tentativa de solução. Mas a denúncia está lá, você abre o site da ANPD e tem lá bem escrito um quadradinho denúncia. Entendi, bom saber, viu? Todos já estão sujeitos à denúncia. Com certeza. E em relação aos documentos médicos, né? Prontuário, agenda, o cadastro de pacientes, como que fica esses documentos assim iniciais nesse processo? E quem pode fazer esse processo? A minha secretária ela pode fazer? Ou eu posso utilizar de envio automático? Dizendo que eu estou de acordo estou já com a minha clínica tudo nos conformes já na LGPD. Eu posso utilizar esse tipo de... Olha só, eu sempre digo que todo tipo de modelo de negócio é possível. O que você sempre tem que dar? Transparência de como você faz. Então, posso utilizar o prontuário a partir de um tablet que está lá na recepção? Pode. Né? Isso vai estar descrito exatamente o que você faz dentro da sua política de privacidade. A minha agenda é a secretária que toma conta. A agenda, normalmente, é o nome, telefone, não são dados sensíveis. Eu posso. Mas e se a secretária tiver acesso a dados sensíveis por determinado motivo? Tem finalidade? Tem necessidade? Não tem problema. Então, ela pode ter acesso. E aí vem a história dos documentos. Você vai assinar com ela um termo de sigilo, confidencialidade, vai ensiná-la sobre a proteção de dados. Então, você cria... Com a minha secretária, que é a minha prestadora de serviço, eu preciso ter esse tipo de contrato com ela? Sim, específico para a LGPD.
o contrato de trabalho dela, você já tem que inserir cláusulas de proteção de dados, porque ela vai lidar com dados dos seus pacientes, com dados dos seus clientes. Então, você tem que assegurar que, além do sigilo que você tem que ter, porque, olha só, é uma cadeia de responsabilidade. Se a sua secretária fizer algo errado, quem vai pagar é o médico, porque foi ele que contratou, foi ele que deixou de ensiná-la, foi ele que deixou de assegurar que ela tivesse esse segredo. Porque uma coisa, várias vezes a gente já escutou isso. Já teve 2 casos assim que ficaram muito guardados. Um, que a secretária atende determinadas pessoas e vai na rua e conta. Não pode. Não pode. Mesmo que ela não tenha acesso... Acho que toda a cidade tem isso. Né? Outra que eu escutei uma vez assim, era dentro de uma grande clínica, eu não lembro, não era aqui no estado, não, eu nem lembro, mas era uma grande clínica, e aí de um setor para outro, às vezes eles entregavam o papel do exame para a faxineira, porque ela passava pelos setores, então leva para mim para o outro setor. E aí ela ficava sabendo da vida de todo mundo. Ah, mas isso não é vazamento de dados. Mas isso pode não ser vazamento de dados, porque ela não contou para ninguém na rua. Mas, assim, ela tem que ter... Ah, mas ela contou, nem que seja para o marido dela ou para a filha dela, ela contou, viu, Carla? Mas então, assim, pode não entender como vazamento de dados, mas é incidente de segurança, é risco que você corre desnecessário. Entendi. Então, tudo isso tem que ser avaliado. Isso é muito criterioso, né? É muito criterioso. É aí que eu falo, quer continuar entregando o papel para ela? Não tem o menor problema, mas você assume o risco, porque se acontecer alguma coisa... né? Então, aí é que entra a questão da cláusula no contrato de trabalho, sobre sigilo, as boas práticas, tudo que se ouve aqui não se fala lá fora... Não se bate foto dentro do local de trabalho, celular particular não deve ser usado aqui, enfim, você deve criar regras para essa cultura da empresa, né? Para diminuir os seus riscos, sem dúvida. Os seus não, os riscos do dado do titular, né? Entendi. Quando você faz a implementação, também, assim, envolve também esse trabalho de treinamento, sim, de pessoal e também esse acompanhamento, assim, meio que posterior, por um período de saber como é que eles estão, se estão conseguindo adaptar e tudo mais, trabalhar sim, com o que você tem implementado. O ideal a gente acompanha todo o processo de implementação, faz as sugestões e depois acompanha durante um tempo para ver se está tudo ok. Ah, não deu certo, a gente volta e refaz. Vamos adotar outras medidas, então, para que dê certo. Ah, isso aqui não funcionou, então vamos buscar outra maneira que funcione. Mas as coisas têm que se ajustar para ter proteção dos dados. Entendi. A gente até entrou um pouquinho no assunto agora há pouco, sobre a telemedicina, a teleconsulta. A gente queria saber mais um pouco como é a teleconsulta adequada à LGPD. Né? Como seria assim, o meio correto de fazer? Se precisa contratar assessoria para implementação? Pelo que você falou, a resposta já está na cara, né? Não é algo simples de se implantar. Mas explica para a gente, assim, mais nesse foco da teleconsulta, como seria, né? Porque envolve a questão de prescrição, dos dados que foram falados ali e tudo mais. Eu sempre falo que assim, a teleconsulta, os atendimentos virtuais, a telemedicina, todo mundo já vem adotando por conta da pandemia, já se criou um pouco de... Já se criou uma certa... Até um certo conforto para o paciente em ter uma consulta assim virtual, mas a gente precisa de plataformas que sejam seguras. Então, na hora de escolher sua plataforma, já escolha se ela já tem uma proteção de dados, né? Porque você já escolhe alguém que já fez todo esse processo de cuidar, de olhar, de entender aonde vai guardar, de adotar medidas. Então,
escolha uma plataforma de atendimento segura. Volto a falar, sempre o ideal é ter um acompanhamento de um especialista, um jurídico que acompanhe os contratos, que olhe as responsabilidades, né? Porque uma plataforma segura já evita alguns hackers, né? Alguns ataques. O armazenamento do prontuário nessa plataforma na plataforma, é no consultório, está em local seguro, como é que é acessado, né? É importante avaliar. Identificar um problema que sempre tem na questão das teleconsultas, a identidade do paciente, né? Como é que você vai assegurar que é ele mesmo? Como é que você vai assegurar para o plano de saúde que você atendeu aquele paciente, né? Normalmente você pede o documento, aí o paciente fala assim, não quero dar o documento. Não dá para atender. Como é que você vai fazer essa segurança, a identidade desse paciente? Um outro detalhe, tem que evitar acompanhantes em teleconsulta, né? Só se você deixar bem registrada a necessidade do acompanhante. E a autorização daquele paciente em ter o acompanhante. Tá? E mais do que nunca, a teleconsulta, o atendimento virtual precisa ter tudo registrado em prontuário. Tudo, mais do que dentro de um consultório. Eu digo que você tem que minuciosamente colocar o que está acontecendo naquele momento. Tá? Ela precisa ficar gravada, Carla, também? Então, algumas plataformas deixam gravadas. Se isso for gravado, o médico precisa ser transparente quanto a isso. O paciente tem que ser informado, tem que falar onde vai ficar armazenado, se ele vai ter acesso ou só o médico vai ter acesso, porque às vezes o próprio paciente quer que grave. Sim. E às vezes não é má fé, não. Alguns médicos vêm e falam assim, nossa, mas o paciente chega lá querendo gravar. É porque às vezes ele esquece o que o médico falou. E aí ele quer lembrar, agora tá fácil gravar, ele quer gravar. Ele acha que não tem nada demais, afinal a consulta é dele, né? Então, assim, mas na teleconsulta, se for gravado, tem que ser informado. E o médico também precisa virar para o paciente e falar, se você está gravando, né, você precisa me informar. Porque é um dado do médico também. Tem que haver a transparência das duas partes, né? Exatamente. E aí que a gente vê a boa-fé, né? Porque quando você vai no médico é porque você confia. Porque se não confia, é melhor não ir. Né? Eu sempre falo assim... Tudo lá muito bem estabelecido na relação médico-paciente, né? Que a gente tanto escuta o professor Oswaldo Simonelli falando. Exatamente. Então, assim, a gente precisa ter... Se ficar gravada, precisa ser transparente e, às vezes, se for o caso, coletar mesmo o consentimento para manter gravado, qual é a finalidade e tal. Mas, assim, tem plataformas que não deixam. Essa coleta, por exemplo, eu vou fazer uma consulta na telemedicina e a minha secretária, ela pode enviar? Como que funciona isso? Pode ser enviado por um terceiro, a secretária? Pode, porque a secretária ela responde pelos atos. Não é que ela responde pelos atos do médico, ela é mandada pelo médico. Sim. Então, ela faz o que o médico mandou. Então, ela está ali atuando por ordem dele, que seria o controlador dos dados ali no caso. Né? Então, ela faz, pode ser mandada assim. E esse termo de autorização, de consentimento, todo mundo acha que a gente fala termo de consentimento, tem que ser aquele, né? Escrito, papelzinho assinado, que a gente nunca acha o papel quando precisa. Mas não tem necessidade. Pode ser online, pode ser digital, não tem problema nenhum. Mas tudo que eu falo, a gente tem que ter uma lógica dentro desse programa de proteção de dados. Ótimo. Carla, pois a gente queria te agradecer pela sua disponibilidade, por todo o assunto de extrema importância que foi abordado. E a gente queria também te pedir para divulgar o seu arroba, a sua cidade,
como que a gente faz para te encontrar, quem esteja acompanhar os seus interessado. conteúdos, que são excelentes. Os seus conteúdos do seu IG, que são muito bons, viu? Hora do jabá. Eu que agradeço imensamente o convite, é sempre uma honra. E foi assim, delicioso, um bate-papo maravilhoso, adorei. A hora que vocês quiserem, estou aqui à disposição. Obrigada. E claro, pode divulgar aí, @Carla Fregona. Eu estou no Espírito Santo, em Linhares, e aí vou deixar aí, tem todos os meus dados. Mas lá, pode atuar em todo o Brasil, né, Carla? Mas atuo em todo o Brasil. Muito bom, pois muito obrigada, Carla, foi um prazer. Eu que agradeço. E vamos continuar acompanhando aí, foi muito válido. Foi uma aula para a gente também. Realmente, foi uma aula para a gente também. Obrigada. Tchau, obrigada. Tchau.